Abrir a câmera aqui. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem aí? Boa noite. Estão conseguindo ver a tela? Boa noite. Beleza? Então vamos dar início aqui. Hoje a gente vai dar continuidade, né? Vocês estão aí na unidade curricular de eletricidade. Hoje, dia 23/10. A gente vai dar continuidade no que foi falado na primeira aula, né? Semana passada, deixa eu só dar uma olhada aqui. Semana passada foi a aula de introdução, né? A gente falou aí conceitos iniciais, que era corrente, tensão e resistência elétrica, tá? E a gente vai prosseguir. Como a gente já falou, né, sobre essa parte ali de corrente e tensão, principalmente, e conversei aqui com o professor que foi no presencial, inclusive, como é que foi o presencial aí, pessoal? Gostaram? Professor Hipólito, foi tranquilo? Bom, bom. Beleza? Tranquilinho, né? Então, beleza. Eu queria ter ido, mas a chuva não deixou. Vixe. Sábado choveu o dia inteiro. Ah, não, aí é complicado. Mas faz parte. Motoqueiro Haverão nessa outras época do oportunidades. ano sofre. Sofre. E essas primeiras chuvas é bom pra derrubar, viu? Sei como é que é. Só o óleo, o chão e vira um zetelo. Mas vai ter outra oportunidade, né? Então, só ficar atento com relação à quantidade presencial, né? E o limite das notas ali. Porque cada vez que você não vai, você vai perder a pontuação daquele dia, né? Então, assim, não posso faltar nunca. Pode, mas tem que ficar atento ali com relação à quantidade de notas, né? Porque senão depois eles vão ter, ou você vai ter que fazer algum tipo de recuperação, mas assim, né? Tudo bem, não tem problema perder, não. Acontece, né? Então a gente vai dar continuidade, né? A gente falou ali sobre aqueles conceitos iniciais, né? Dos elétrons, que os elétrons ele pula ali nas camadas do átomo para gerar corrente elétrica. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre resistores, né? E aí quando a gente fala sobre resistores, a gente já começa a formular algumas equações, principalmente para sistemas, né? Que a gente vai nomeá-los como sistemas em série, circuitos em série e circuito em paralelo. E aí, para que a gente consiga, né, associar todos os resistores em um circuito, a gente vai ter que fazer algumas fórmulas para entender ali o que é paralelo, o que é série, quando que eles estão em série, quando que eles estão em paralelo. E aí, quando a gente tem a junção desses dois termos, né, desses dois layouts de ligação de resistores, a gente tem um sistema misto, né? Então, a gente vai entender exatamente. Então, basicamente, né, o que que são os resistores? É de onde provém o calor fornecido por aparelhos como ferro elétrico, torradeira, chuveiro e secador e secador elétrica. Nesse caso, né, ele está fazendo um questionamento, mas eu já estou afirmando, é exatamente esses equipamentos. A função principal, né, dos resistores é controlar a tensão em um circuito, e aí ele tem outros tipos de função, né? Como é que ele controla a tensão no circuito? Ele transforma energia elétrica em energia térmica. Ele vai consumir essa energia e transformar em energia térmica. Então, alguns estudiosos, tendo em vista, né, essa função para os resistores, criaram-se lá equipamentos, né, que utilizavam desse conceito da transformação de energia elétrica em energia térmica para aquecer, né? Aquecer, no caso de torradeira, né? Um pão, um líquido, né? Que seria a água no chuveiro, no secador, né? Utilizar desse conceito, né? Para evaporar uma água ali de uma roupa. Então, baseado nesse conceito, a gente tem ali essas aplicações. Então, por que que a lâmpada fica quente depois de acesa? Então, esse aquecimento acontece pela transformação da energia elétrica em calor. E aí a gente nomeia esse fenômeno, né, de efeito Joule. Então, quando a gente transforma energia elétrica em calor, a gente está falando, né, que aquele equipamento, aquele componente, ele está tendo ali internamente, né, o efeito Joule, que é decorrente da colisão de elétrons da corrente com outras partículas do condutor. Durante a colisão, a transformação de energia elétrica em calor é integral. E aí, esse termo, né, essa transformação de elétrica em calor ser integral, ele pode ficar um pouco obscuro por enquanto, porque a gente ainda não falou sobre outros componentes. Dentro dos circuitos elétricos, além do resistor, que tem essa função, né, de transformar energia elétrica em calor, a gente tem o capacitor,
e aí já tem outra função, mas também consome energia, né? Tem ali a capacitância, né, que seria a capacidade, ou reatância capacitiva, que seria esse consumo. E aí ele tem a capacidade, né, de armazenar campo elétrico. E temos outro que é o indutor, né? O indutor, ele tem a capacidade de armazenar campo magnético. E aí, quando a gente fala, né, do capacitor e do indutor, eles não transformam totalmente a energia elétrica no outro tipo, né, de campo magnético em campo elétrico. Ele tem uma certa perda. Alguém quer falar alguma coisa? Esse indutor é o que tem no micro-ondas, né? O indutor do micro-ondas, cara, o micro-ondas, imagino que ele não seja, não utilize indutor, não. É outro princípio de funcionamento. Eu tenho que dar Ah, uma pesquisada depois. Tá? Depois eu vou trazer aqui, vou deixar anotado. Mas Cara, eu eu tenho que dar uma perdi o olhada como é que é. conceito aí do. Eu perdi o conceito do indutor aí. Como é que é o indutor mesmo? O indutor, ele é basicamente, né, é um fio enrolado. Um fio enrolado, né, quando ele tem passagem de corrente elétrica ali, ele vai ter campo magnético, né? E aí o indutor, ele funciona, né, basicamente armazenando campo magnético. Tá? E aí tem um atraso da tensão com relação à corrente que pode gerar ali uma transformação não integral, né, que seria não completa da energia elétrica, né, a energia, do caso do campo magnético, né, de indução, né, que o conceito ali do indutor é de induzir em outro condutor, por exemplo, que é o conceito do transformador. Você pega lá um transformador, ele é feito por um indutor, onde você vai passar com a corrente no primário, que a gente chama de primário, e ele vai induzir no secundário. Só que aí vai ter uma perda com relação a essa transformação ou essa condução de energia, né? Mas é um componente que a gente vai estudar à parte, porque ele já não gera, não é uma resistência, é uma reatância indutiva e uma reatância capacitiva, né? Que a gente vai estudar um Ele pouquinho mais rebaixa para a frente. tensão, atenção? Não, o transformador depende, né? Ele pode somente, por exemplo, ter um transformador onde ele tem um enrolamento de 100 voltas no primário e 100 no secundário, ele pode pegar 220 e permanecer 220. Aí ele só vai fazer o quê? Ele vai desconectar o circuito eletricamente. Então vamos supor que eu tenho uma rede alimentando aqui, eu tenho esse lado e esse lado. O que que eu estou fazendo? Eu tenho um indutor de um lado e eu tenho um indutor do outro. Aqui eu tenho 220 e eu posso ter 220 aqui. O que que eu estou fazendo? Eu tenho uma quantidade de espiras aqui, né, de enrolamento, igual ao enrolamento do secundário. E aí ele não vai aumentar e nem diminuir essa tensão. O que que ele vai fazer? Ele vai isolar eletricamente. O que que é isolar eletricamente? O primário, ele não está encostado no secundário, né? Então eu isolo eletricamente e deixo esse elemento conectado magneticamente, que é basicamente, né, do campo magnético induzido nesse outro lado aqui. Então, não necessariamente ele vai aumentar ou diminuir. Aumentar ou diminuir essa tensão é inerente à quantidade de voltas que eu tenho nesse indutor. Se eu tiver aqui, por exemplo, 10 voltas e aqui eu tiver 5 voltas, nesse indutor, né, que não é um mundo real, provavelmente eu vou ter, sei lá, 1.000 voltas e 500 voltas. Aqui eu tenho 220. E aí, induzido nesse outro lado, que tem menos espiras, eu vou ter, por exemplo, se eu tiver nessa proporção, né, da metade ali, eu vou ter 110 do outro lado. Então, não tem a ver em si Hum, com o indutor, tem a ver com a quantidade de voltas que esse transformador dá do primário para o secundário. Entendeu? sim. Beleza? Então, basicamente isso, Para tá? Mas cima também a lógica é a mesma, né? isso, a Se lógica é a eu quiser mesma, é a aumentar. proporção. Isso, é a proporção do enrolamento. Beleza. Vai ter outras oportunidades da gente falar um pouquinho sobre esses elementos, tá? Transformador, a gente ainda vai falar, né? As fórmulas, né, que caracterizam esse número de espiras e tensão. Então, para manter aqui, que a gente está falando, falou que o resistor, né, você tem essa capacidade de transformação de energia elétrica em calor, e ela é de forma integral. Então, os condutores com essa característica são denominados resistores, né? Então, condutores que têm a característica de transformar energia elétrica em calor, eles também são considerados resistores. Aqui tem
a aparência, né, de alguns elementos. Você tem aí resistores mais robustos, com funções diversas. Pode ter um resistor de aquecimento, você pode ter um resistor que é só um escape de tensão, que é utilizado principalmente, né, em inversor de frequência. Você tem lá um resistor que é só para pegar a sobretensão de uma frenagem e jogar essa sobretensão aqui para ela realmente transformar em calor. E temos esses aqui que são os convencionais, né, das placas de circuito impresso, né, que são utilizados ali para fazer o controle de tensão. Então você pode ter um circuito onde você tem um LED e aí o LED ele só tem uma alimentação de 1,5 volts. Aí você vai ter que ter um resistor que em um circuito onde eu chego com 5 volts para aquele lado ali eu vou ter que ter um resistor que só deixa passar 1,5 volts. E o resto desses 5 volts vai estar sendo transformado em calor por esse resistor, tá? E aí outra parte do circuito aqui é 3,3 volts. Aí você vai ter que ter um resistor aqui com uma tensão, né, com uma resistividade, não, resistência, na verdade, suficiente para consumir o restante dessa tensão que está sendo enviada e aí a gente tem, né, as placas de circuito impresso com vários resistores ali. Tá? Então, é basicamente o mais utilizado principalmente em circuitos menores. E aí, para que a gente consiga identificar, né, os valores desses elementos, a gente tem três tipos principais, né, de identificação. Temos a identificação a quatro bandas, que basicamente é as cores, né, que conseguem identificar esses elementos, as cinco bandas e as seis bandas. O que vai aumentar é a precisão, né, da leitura do resistor. Enquanto esse de três bandas, ele só vai ter ali, muitas das vezes, né, duas casas, né, de leitura, esses aqui eles vão aumentando. E aí aqui embaixo tem as cores. Então, a primeira cor, ela sempre identifica o primeiro dígito. Então, você tem o preto, marrom, vermelho, laranja, o amarelos, o verde, o azul, esse que seria um magenta, né? O cinza e o branco. Dependendo da faixa inicial desse resistor, ele vai ter ali o primeiro dígito, tá? Da leitura que você vai ter ali do seu resistor. O segundo, a mesma coisa, né? Vai seguindo a mesma ordem, onde cada letra, ou onde cada cor representa um número, tá? Então aqui tem a terceira faixa. E aqui para frente eu tenho, né, o meu multiplicador, que é o fator que eu vou multiplicar o valor que eu tenho aqui pelo meu multiplicador. Nesse último aqui eu tenho a tolerância, né? Basicamente, o que é a tolerância? Se eu tenho um valor de 100 aqui e eu tenho uma tolerância de 1%, significa que meu fabricante ele garante que esse resistor ele vai estar ali 1% para mais ou para menos. 1% de 100 é 1. Então ele vai garantir que esse resistor ele vai ter uma leitura, por exemplo, de 99 até 101, né? Então ele vai ter que estar dentro dessa faixa, que significa, se ele estiver fora, né, significa ali que ele está estragado, né? Ele tem uma precisão um pouco maior, né? E aí tem outros aqui, né, com precisões ainda maiores. Os convencionais é de 5 a 10%. 5% de 100, por exemplo, se eu tivesse um resistor aqui de 100 ohms, ele poderia errar, né? Se eu pegasse lá um multímetro e ele tivesse marcando, por exemplo, 96, ele ainda está ok, né? Segundo o meu fabricante, ele está dentro da margem de erro ali daquele componente, né? Dentro da tolerância. Ele pode você pode medir de 95 até 105, né? Então, 5% para mais e 5% para menos. A gente pode escrever, né, que esse elemento ele é mais ou menos 5%, porque ele pode errar 5% para mais ou 5% para menos. E aí é essa faixa aqui, ó, dependendo da quantidade, né, mas é uma faixa antes do outro lado do resistor que identifica. E aí temos esse coeficiente de temperatura aqui, que é o quanto ele suporta, né, de temperatura, que é partes por milhão. Muito pouco utilizado, né? O mais utilizado é esses aqui. Então já dá para a gente identificar. Então esse primeiro elemento aqui, ó, que ele identifica que é da cor amarela. A cor amarela, segundo a nossa tabela, é o primeiro dígito. Então esse amarelo é 4. Aqui eu já tenho a resposta, então fica um pouco mais fácil. Aqui, né, é o 7. E o vermelho é o
a tolerância, porque eu só tenho 4. É o meu multiplicador, porque eu só tenho 4 bandas, né? Então, os meus 2 primeiros dígitos são, são os valores do meu resistor. O terceiro dígito já é a tolerância, o multiplicador. E o quarto dígito já é a tolerância, né? Porque senão não sobra aqui para o meu multiplicador de tolerância. Então, qual que é o meu multiplicador? Eu vou pegar esse número que eu encontrei e multiplicar pelo meu multiplicador. Pela cor aqui é o vermelho. O vermelho é por 100. Então, pego 47 vezes 100. Então, eu vou pegar aqui, ó, 4.700 ohms. Qual que é a tolerância? Então, eu posso colocar que ele pode errar para mais e para menos qual o valor? 10%. 10%. Se eu fosse, né, levar em consideração que os 10%, eu poderia multiplicar, né, por 0,1 para encontrar os 10%, mas aqui no geral vai ser o quê? 47. Então ele pode marcar 4.700 menos 47 ou 4.700 mais 47. Se eu medir lá, né, qualquer valor dentro desse range do equipamento vai estar dentro da minha tolerância, tá? Então, basicamente, tem essas características. E aqui ele mostra, né, em termos de quilo-ohms. O que é esse termo aqui, quilo-ohms? Quilo, ele vem, né, quando a gente divide esse termo aqui por 1.000, a gente chama de quilo, né, que são as subdivisões. A gente tem o mili para números muito pequenos, o micro, aí vem aqui a grandeza normal, aí quilo, mega, giga. Então, esses são os as divisões, né, que a gente tem dentro dos números. Então, se eu divido aqui por 1.000, se eu divido aqui por 1.000, eu vou ter 4,7. Se eu dividir por 1.000, eu vou ter quilo ohms. E a mesma coisa vale aqui para esse de baixo. Se eu tenho uma cor azul, se eu tenho a cor azul é 6. Então, vou colocar até aqui, ó, cor azul 6. Segunda cor, cinza, cinza 8. Terceira listra preta, preta é o 0. A quarta listra aqui é o vermelho, mesmo multiplicador. Multiplicador 100. E aqui eu tenho a tolerância. Então, esse vai ser o meu valor, mais ou menos 5%. Então, posso errar 5% para mais e 5% para menos. 680 vezes 100, 6.800. Opa, 68.000, né? 68.000 com uma tolerância de 5%, tá? Para descobrir essa tolerância, né, pego ali, multiplico esse valor por 0,05, né, que seria o 5%, e aí eu vou encontrar quanto que eu posso errar para mais e para menos. Por exemplo, se fosse aqui, vamos ver aqui, vamos fazer aqui com vocês, né? 68.000 multiplicado por 0,05, que é o valor de porcentagem. Essa porcentagem, né? Lembrando que a porcentagem ela varia de 0 a 100%. Só que esse é um valor em porcentagem, né? 0% a 100%. Isso é um valor de porcentagem. Em termos, né, numerais ali, em valores algébricos, em termos numéricos, a gente tem 0% é o 0 e 100% é 1. O que que significa isso? Se eu quiser achar 50%, é o quê? É 0,5. Se eu quiser achar 25%, é 0,25. 1% é 0,1. 5% é 0,05, né? Então, são valores não mais em porcentagem, né? Só para a gente descobrir. Então, vai ser 340. Então, eu posso ter 340 mais 668.000. Então, posso variar para cima e, né? Menos 340, menos 340. Posso variar para baixo. Se eu estiver dentro desse valor, eu ainda estou dentro da tolerância atribuída do fabricante, né? Que o fabricante atribuiu. Beleza? E por fim, eu tenho esse outro aqui. E a mesma coisa, né? Ele está mostrando em K, por quê? Porque eu peguei 68.000 e dividi por 1.000 para colocar ele em termos de múltiplos, né? No múltiplo K,
que seria o 10 a terceira. Então, cheguei aqui, coloquei, dividi por 1000, vou ter 63 ohms, quilo-ohms, tá? Eu tenho de 6 bandas, né? Que é esse valor aqui, que é o vermelho, o verde, que é 5, o azul, que é 6, e o preto é 0. Esse aqui é o multiplicador, né? Que é, dessa vez, ele fez eu multiplicar não por 100 mais, agora é por 1K. 1K é 1000, né? 1K. Só E aí uma ele... dúvida, naquele vermelho ali da segunda linha ali, embaixo do 10 ali, tem um 100 ali naquele quadradinho ali, qual o quadradinho? Não, não consegui entender. que vem lá o preto, né? O preto é 1, aí o vermelho mais clarinho tá o 10, né? Embaixo dele é Esse aqui? 100? Esse aqui? Ah, você tá Não, falando aqui lá na tabela, em cima do embaixo. 1K e embaixo do 10, tem um 100 ali? Isso aqui é 100. É 1, Ah, 10 é e porque 100. aqui não tá dando pra ver essa lista. Pra gente aqui, essa faixa vermelha só tá a cor, não tá dando pra ver nenhum número. Aí Vixe. tava em dúvida, Não, porque nos vermelhos ali você tava multiplicando por 100 e eu não tava vendo nenhum valor ali dentro. não é 100 aqui. Mas alguém tá com esse problema? Qualquer Ah, coisa eu transmito de novo. Mas é o 100, viu, Rodrigo? tem duas faixas que não tá dando pra ver os números, é a vermelha e essa lilás ali de baixo. Mas aqui, Embaixo do vixe. azul. Essa aí também não dá pra enxergar. Ah, deve ser algum errinho de... Eu acho que pode ser por causa da cor dos números, né? Não sei, eu sei que não dá pra ver. Pelo menos pra mim aqui não dá pra enxergar, não. Não, mas aí, então foi esse e esse aqui, né? Então é, é 100. A linha inteira não dá pra ver, não é nenhum número. Beleza, deixa eu só. Vou colocando aqui do lado, então. Aqui é 2 para todos. Aqui é 100, tá? Onde ele comentou. E aqui é 2%. E aqui é 50 partes por milhão. E esse aqui é 7 para todos também. Aqui ele muda, né? Vira 10M, que seria 10 mega. Aí é 10 elevado à sexta. E aqui vai ser zero vírgula E, um ó, por cento, teve alguém que tá? digitou ali que falou que tá conseguindo ver tudo, né? Mas no meu aqui não tá aparecendo, não. É, pode ser resolução ou alguma conversão da tela, não sei. Pode ser que seja algum desses aí, mas já deixei aqui mais ou menos avisado dos valores, beleza? E aí, Beleza. 500, nós vamos continuar aqui, 560 vezes 1000, e a gente vai encontrar o valor de 560 quiloohms, né? Com uma tolerância de 0,1, né? Por ser aqui esse último o dígito, né? Num magenta ali, num rosa choque. Enfim, tá? Então é dessa forma que a gente consegue identificar os nossos resistores. Agora a gente vai entrar numa parte, né, para a gente falar um pouquinho sobre os resistores em série, em paralelo, para que vocês entendam. Então aqui, ó, a resistência elétrica é uma grandeza característica do resistor e mede a oposição que os seus átomos oferecem à passagem da corrente elétrica. Então, quanto maior a resistência, maior vai ser a oposição que esse resistor vai fazer ali a passagem de corrente. Então, se eu já estou conceituando isso, e vou falar outros itens. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um sistema que está assim, ó, e aí aqui eu tenho os meus elétrons, né, chegando aqui. Se aqui eu tenho 5 ohms e aqui eu tenho 100 ohms, qual que, por onde vocês acham que a minha corrente, os meus elétrons, eles vão preferir passar? Nesse de 5 ou nesse de 100? Qual que vai estar mais fácil, por Vai, exemplo? O de vai 5, né? A passar resistência é no de menor. 5, né? Que é menor. Exatamente. Então, esse conceito vai ser muito importante. Pode ser que fique um pouco assim complicado de entender na hora que eu falar, porque ele já vai estar dentro de um contexto complexo. Mas que seria a lei de Kirchhoff, né? Que é uma lei que a gente vai estudar sobre a lei de Kirchhoff das correntes, que vai falar sobre isso. Mas só para vocês entenderem, quanto maior a resistência, menor vai ser a teórica, né? Se eu tiver um circuito em paralelo, menor vai ser a intenção dos elétrons em passar
naquele, o que a gente chama de ramo, né, do circuito, tá? Então, considere o resistor representado no trecho do circuito abaixo, onde se aplica uma DDP, que seria a diferença de potencial, né? Então, aqui eu tenho 5 volts, por exemplo, e do outro lado eu tenho 0 volts. Então, o que que vai acontecer? Meus elétrons eles vão querer sair daqui e vir para cá, com a intensidade de corrente I, tá? Aí, nesse Então, aqui, caso aí que você explicou da resistência, se tiver os resistores ali todos em paralelo, aí a resistência dele ela vai ditar por onde a corrente vai passar. Tipo, tem o basicamente, ele vai primeiro ali ditar. com 5, o segundo ali com 10, vamos supor, o terceiro com 30. Aí ele vai vir, vai passar pelo de 5, depois ele vai pro de 10, depois pro de 30. Não, basicamente é assim, ó. Vamos fazer isso aí para vocês entenderem. Aqui a gente tem uma quantidade de elétrons, né? Vamos supor que eu não vou colocar em termos de cálculo. Vamos supor que é 10 ampere, que é um termo utilizado para corrente. O que que vai acontecer? Opa, que eu esqueci de colocar o 30. O que que vai acontecer? Se eu tenho 5 aqui, 10 aqui e 30 ohms aqui, o que que vai acontecer? Eu tenho 10 ampere. Então vamos supor que proporcionalmente os meus elétrons eles vão tender a passar mais aqui, né? Então se eles vão tender a passar mais aqui, eu posso pegar aqui e supor que aqui eu vou passar 7 ampere, porque a maior quantidade vai passar aqui. Aqui eu vou passar 2 e aqui eu vou passar 1, né? Necessariamente eu vou ter uma corrente em todos. Só que a soma dessas correntes aqui, elas vão ser distribuídas, porque muito mais gente vai querer passar aqui, vai ter alguns que vão querer passar aqui, e aqui eu vou ter menos gente querendo passar, né? Mas no final, como a minha corrente ela não vai ser consumida, né? O que é consumida nos resistores é a tensão. No final, eu vou ter novamente a junção delas, e aqui eu vou ter 10 ampere. Só que o caminho que elas escolheram para passar foi o menor. Então aqui eu vou ter mais corrente, aqui eu vou ter um pouco menos, e aqui eu vou ter um menos ainda, porque minha resistência é maior, tá? Corrente eu vou ter em todos, mas o que tem menor resistência, ele vai tender, né, a puxar um pouquinho mais de corrente, porque os elétrons eles vão tentar passar por aqui de forma com que esse aqui seja o que tem uma corrente maior, tá? Só para você entender. Mas depois a gente vai formular isso aqui, e vocês vão entender baseado na fórmula, tá? Da divisão de Isso é uma lei, corrente. né? Mas Essa Isso. que você fez só agora. uma dúvida. Se ele vai entrar 10 e vai sair 10, e qual que é a função, então, dos resistores ali nesse caso? É corrente. A função do resistor é controlar a tensão, né? No caso daquele layout ali, e aí eu não falei nem de tensão, né? Porque senão dava para fazer a fórmula. Só que como eu não quis falar sobre a tensão, não teve a fórmula. Supondo, né, que aqui seja 5, aqui seja 10 e aqui seja 30, se eu tiver 10 volts aqui, em um sistema paralelo, eu vou ter 10 volts em todos os resistores. Eu não vou ter uma alteração da tensão. Por que que a gente liga, né, as lâmpadas da nossa casa em paralelo, né? Porque todas as lâmpadas elas vão ter uma tensão de 220 volts. Por isso que a gente liga em paralelo. Então, as fases juntas e os nêutrons juntos. Se a gente pegasse um circuito, né, que está em série, que aí ele já tem esse formato aqui, ó, o final do um no começo do outro. Nesse caso, se eu tenho 10 volts entrando, eu vou consumir um pouco de volt aqui. Quanto vai ser? Se eu consumir 5 volts nesse resistor, qual que vai ser a tensão nesse? Que vai chegar nele? Se eu tenho 10 volts entrando aqui, aqui eu vou ter Vai ser 5. 5? Vou ter entrando nele 5, né? Mas aí vai dependendo da Uhum. resistência. Então, se eu tenho aqui 5 e aqui vai estar entrando 5 e eu tenho mais uma aqui, vamos supor que aqui eu tenho 3 e nesse aqui eu tenho 2 volts. Então, se eu tivesse aqui, né, um LED, por exemplo, que a alimentação do LED é aproximadamente lá 1.7, 1.8 volts, se eu tivesse esses dois resistores consumindo antes de chegar, ele não queimava. Se eu só chegasse aqui, retirasse esses dois resistores e deixasse esses 10 volts entrando no LED, o que que ia acontecer com o LED, que só suporta 2? Ele ia Ele queimar, queima. entendeu? Então, para circuitos em série, a gente faz o controle da tensão. Por isso que eu mostrei mais ou menos o caminho
dos resistores para fazer a queda de tensão em cada resistor. Já a corrente não muda, né? A corrente é a mesma naquele circuito. Beleza? Aí depois é igual o colega tinha comentado, né? Tem algumas leis que elas vão falar justamente disso, que é justamente a lei de Kirchhoff das tensões, que a gente vai explicar, né? Que a soma das quedas e elevações de tensão em uma malha fechada é igual a zero. E aí por isso que a gente entendeu, né? Que ó, se eu tenho 10 volts entrando, aqui ele consome 5, aqui ele consome 3, aqui ele consome 2, no final da rede eu tenho que ter zero. E eu tenho a lei de Kirchhoff das correntes, que já é diferente, né? Que ele fala, né, que um ramo ali eu tenho a mesma corrente, né? Eu só vou ter divisão da corrente quando eu tiver derivação. Se eu tenho uma corrente chegando aqui, ó, num nó, que é o próximo assunto aqui do slide, essa corrente ela vai vir um pouco para cá e um pouco para cá. Então é um assunto um pouquinho mais complexo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Beleza? Então vamos lá. Alguns conceitos que vai ser muito importante que vocês saibam para diversas aplicações é esses conceitos de malhas, nós, ramos e laços. Ramos e laços é basicamente conceitos secundários, que é simples de entender, mas assim, o ideal é que vocês saiam daqui sabendo o que que é uma malha e o que que é um nó, porque vai ficar muito mais fácil a vida de vocês se vocês entenderem, né, esses dois termos aqui, ó, malhas e nós. Tanto é que a gente tem, né, teorias baseadas em malhas e em nós, tá? Então, os nós é quando há ramificação no circuito de modo que exista mais de um caminho para passagem de corrente. Então, toda vez que eu tiver uma ramificação, né, ou uma derivação aqui, acontece o quê? Se eu tenho aqui 1 ampere e eu tenho aqui uma ramificação ou uma derivação, o que que vai poder acontecer com essa corrente? Ela vai poder passar para cá e para cá. Supondo, né, que eu tenha aqui 0,5 ampere passando para baixo. Quanto que sobrou para vir para cá? Se a gente estivesse falando de água e a água fosse a corrente, aqui está passando 1 litro de água. Para baixo veio meio litro. Para cá sobra quanto para É, continuar o percurso? Mais meio pô, litro, né? mais meio, né? Isso. Então, nesse conceito aqui dos nós, é toda vez que a gente tiver uma ramificação do circuito, eu tenho um nó. Quantos nós eu tenho aqui? Vocês conseguem identificar? Sendo que eu já identifiquei esse aqui, que é uma Tem, ramificação. tem dois, né? Tem esse de baixo E- aqui. exatamente. Então, você já pegou as manhas. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um circuito que faz isso aqui, ó, quantos nós eu teria? Se eu tivesse um circuito, sei lá, de 10 ohms. Onde que eu tenho Aí uma é, derivação, uma ramificação do circuito? tem esse de baixo só, né? Esse aqui ele já está junto, então aqui é um nó. Independente de quantas entradas eu tenho e quantas saídas eu tenho, eu já tenho aqui. Aqui eu estou fazendo a derivação. Se eu chegar com a corrente aqui, ela pode vir para cá e para cá? Então aqui, se eu Pode. tivesse esse layout, aqui eu teria mais um nó. E aí esse circuito aqui, eu teria quantos nós? 3 nós. Então, como Sei. é que eu penso, né? Para ficar fácil. Olha, se eu chegar com. Às vezes você vê muito componente, fica difícil, né? De saber o que que é um nó ou não. Então, se eu chegar com a corrente aqui, minha corrente ela pode desviar ou ela vai ter que continuar? Continuar. Se eu chego com a minha corrente aqui, aqui ela pode desviar? Pode desviar. Então, aqui é um nó. Se eu chego com a minha corrente aqui, nessa curvinha aqui, ela pode vir para dois caminhos diferentes? Então, eu tenho dois nós. Entendeu? Então, toda vez que eu puder ramificar, né? Ou se eu tiver, é como se eu tivesse ali um T, né? A gente vamos ver se a gente leva mais para o dia a dia. A corrente ela é água, né? Que ela está tendo ali um fluxo. E aí, quando a gente tem um T naquele circuito, onde eu posso ir para dois caminhos com aquela água, eu tenho um nó. Beleza? Eu acho que fica um pouco mais fácil de entender. Dúvidas sobre nós? Não? Agora a gente vai para o. Tranquilo? Tranquilo. Agora a gente vai para o conselho de malha, tá? Malha é o seguinte, ó, são caminhos fechados
em que inicia-se em um nó e voltamos ao mesmo nó. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu botar aqui. Então, aqui, são caminhos fechados em que inicia-se em um nó e voltamos ao mesmo nó, tá? Então, basicamente, eu identifico primeiro o que que é um nó, e aí depois, quando eu inicio um circuito, uma linha, né, de circuito, e eu retorno para o mesmo nó, tá? Não confunda. Se eu retorno para o mesmo nó, esse valor, né, é uma malha, tá? E aí, quando a gente for estudar a lei de Kirchhoff das tensões, a gente vai ver que o somatório, né, dessas diferenças de potenciais é igual a zero. Mas, a princípio, né, primeira coisa que eu faço, identifico um nó. Aí eu vou vir percorrer o circuito aqui, ó. Vim para um lado aqui e voltei para o mesmo nó. Então, esse lado aqui eu chamo, né, por exemplo, de malha 1, né? Vou iniciar num nó e vou voltar pro mesmo nó. Malha 2. Professor, e se eu pegasse isso aqui, ó, começasse nesse nó, viesse aqui por fora, viesse aqui e fechasse no mesmo nó? Eu posso? Pode, né? É o que eu chamo de malha 3. Tá tudo bem, né? Se eu vou utilizar nos cálculos ou não futuramente, não importa. Importa que essa malha aqui, pegando toda essa área, contanto que eu comece em um nó e termine no mesmo nó, é uma malha normal. Se eu pegasse, por exemplo, outro nó, ao invés de ser esse nó aqui, pegar esse nó aqui de baixo, eu ia ter quantidade de malha diferente? Vocês acham que sim ou não? Se eu pego esse nó aqui embaixo. Só opinião. A mesma quantidade. Mesma É, o quantidade, né? mesmo, Porque eu vou vir aqui. aparentemente o mesmo, tá? Porque eu vou vir aqui, subir aqui, descer aqui e voltar pra cá. Vou vir aqui, subir aqui, vir aqui e voltar pra cá. E aí eu tenho um nó externo, né? Que eu venho aqui por fora, volto aqui tudo. Que eu não vou parar nesse nó, porque eu tenho que voltar pro mesmo. E pronto. Então teria também três malhas, tá? Não tem problema. Então, entenderam o conceito da malha? E aí a gente tem conceitos, né, que assim não são secundários, mas eu considero que é pouco falado, que são os ramos e os laços. O que que é o ramo? É o trecho do circuito que encontra dois nós consecutivos, tendo ao decorrer de um ramo corrente elétrica constante. O ramo é importante lembrar porque por causa desse finalzinho aqui, ó. Em um ramo a gente tem corrente elétrica constante. Então, se eu pego um nó aqui, ó, e aí ele fala que é entre dois nós. Se eu pego esse nó e esse nó, quantos ramos eu tenho aqui? Se eu venho aqui, eu tenho ramo 1, R1, que vou chamar de ramo 1, né? Desse nó até esse nó eu tenho ramo 2. Desse nó até esse nó eu tenho o ramo 3. Então, quantos ramos eu tenho nesse circuito? Eu tenho um ramo aqui, tenho outro ramo aqui e tenho outro ramo aqui. Então, eu tenho três ramos. Isso aqui vai ser importante porque em cada ramo desse aqui, eu posso ter uma corrente diferente. Então, no ramo R1, eu posso ter muito bem aqui, ó, uma corrente no sentido horário de 1 ampere. Opa, coloquei um romano aqui, 1 ampere. Nesse ramo aqui, eu posso ter 0,5 ampere. E aí, eu vou ter 0,5 tanto no começo quanto no final dele aqui. E nesse ramo aqui, R2, eu vou ter outro, 0,5. E aí, o que que ele fala? Que a corrente no ramo é a mesma. Esse ramo aqui, ó, que começa aqui e termina aqui, ele tem uma corrente aqui em cima de 1 ampere. Qual que vai ser a corrente aqui embaixo, baseado nessa definição? Se é a mesma num ramo. Aqui ele é 1 ampere, aqui embaixo ele é o quê? No caso, 1 ampere também. 1 Se é ampere a também. mesma, tem que ser uma. Exatamente, tá? E aí depois vocês vão entender, por que que é 1 ampere? Ó, porque ela se divide aqui, mas aqui nesse outro nó ela vai se juntar de novo, né? E aí eu tenho que respeitar as fórmulas, né? Se aqui eu tenho a corrente entrando aqui de 1, aqui é 0,5, vindo aqui para baixo, como se fosse 0,5 litro, aqui é 0,5 litro. Se eu tô aqui com a água, com 1 litro de água, entra aqui, aqui sai 0,5, aqui 0,5, no final ela vai ter que voltar a ter 1 litro de novo,
né? A gente faz essas comparações. E por fim é o laço. O laço ele é semelhante, tá, à malha, só que o laço ele não vai de nó para nó, ele vai de componente para componente, ó. Se assemelha à malha, sendo que qualquer caminho fechado é um circuito elétrico. Ele fala que é caminho fechado, mas eu sempre gosto de falar aqui, ó, seleciona um componente, começa nesse componente e termina nesse mesmo componente. Então aqui eu estou falando que é o laço 1, porque eu comecei nesse componente. Se eu comecei nesse componente, eu tenho que continuar, ó. Vem aqui, laço 2, que eu estou começando nesse componente. Se esse componente ele não contempla o outro lado, eu tenho que selecionar um componente do outro lado. Então ele fala aqui, ó, que eu tenho malha, o laço 1, se eu iniciar nesse componente, e laço 2, se eu iniciar no componente de cá, né? O ideal é que você sempre comece em elementos que são compartilhados. O único elemento que é compartilhado entre os dois lados é esse aqui. Então, se eu começar com ele, o que que eu vou ter? Ó? Vou ter aqui o laço 1, vou ter aqui o laço 2, tá? Então, ele começa e termina no componente. Esse termo, ele é pouco utilizado, tá? O que a gente utiliza mais é a malha, tá? Mas é porque ele não é muito definido, né, com relação ao componente. Mas você pode entender que é elementos fechados, tá? Basicamente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a associação de resistores, né? O primeiro é o resistor em série. O que que é o resistor em série? Resistor em série, basicamente, você vai ligar a entrada, né, que a gente tem o que a gente chama de positivo, ou a fase, no negativo. Então aqui, ó, vai ser o positivo no negativo. Vou aumentar a espessura aqui. Opa, não foi demais. Aqui eu tenho um positivo chegando, né? Que eu chego lá com o positivo da fonte. E aqui eu tenho um negativo da fonte, ou a fase e o neutro. Então, o positivo é no positivo. E dos meus componentes, eu vou ligar o negativo, que é a minha saída, no positivo do próximo. Negativo no positivo do próximo. Negativo no positivo do próximo. E negativo no negativo da fonte. O que que isso aqui significa? Se ele fosse colocar em termos de simbologia, ele teria essa aparência aqui, ó. Onde se, por algum acaso, eu rompesse esse condutor, se aqui eu tenho, por exemplo, o positivo e aqui eu tenho o negativo. Se por acaso, em algum momento eu romper esse condutor, vocês acham que todos vão parar ou todos vão ou vai parar só um elemento? Se eu Todos, cortar o né? fio Para aqui, todos. para todo mundo. Por quê? Porque eu vou cortar aqui, ó, a alimentação. Então, se eu cortei aqui, ó, o Esse que que vai conceito acontecer? aí é o mesmo daquelas fitas de LED, no caso, né? Exatamente, né? O Se LED ele romper a usa desse trilha, conceito. para tudo. Exatamente. Até porque, ó, se eu romper aqui, o que que vai acontecer? Eu não vou ter fase neutra, então não vou ter um circuito fechado. Então não tem passagem de corrente e nem consumo de tensão. Se eu romper, né? Se eu não romper no começo, se eu romper no final aqui, ó, bem aqui, o que vai acontecer? Abre o meu circuito, então não vou ter o meu circuito fechado. Então sempre é importante lembrar que o conceito, né, do sistema em série é sempre manter o circuito fechado. Se você abrir em qualquer local que seja, não vou ter alimentação do circuito, tá? Então ele tem Aí, essa naquele aparência. caso ali das lâmpadas ali, né? Igual, por exemplo, aqui você tem 4 lâmpadas ligadas em série, né? Certo. Ela precisa das 4 para ela fechar o circuito para poder funcionar. Aí vamos Exatamente. supor, aquela segunda ali, aquela lâmpada ali queima. Aí eu Essa posso aqui. ligar a primeira na terceira e eliminar aquela ali, por exemplo. Exatamente. Você pode. Pula Então ela e liga direto aqui. você pula aqui e vem para cá. Aí você retira ela do circuito. Provavelmente, né, como principalmente as antigas, né, aquela incandescente era mais fácil de ver. Você tinha lá um resistor aqui, que era um filamento. Aquele filamento que era onde a corrente estava passando para transformar energia elétrica em luminosa. Rompeu aquilo lá, significa que seu circuito abriu. Aí você tira ela, fecha aqui de novo, vai funcionar. O LED é assim. Já consertou as lâmpadas de LED? Você tira ali a parte superior dela ali, aquele plástico.
Aí vai ter uma lá que tá torradinha, né? Tá toda escurinha lá. O que que você faz? Você coloca um estanhozinho saindo do início dela para a próxima, pronto, ela voltou a funcionar. Coloca a capinha, funciona normalmente, né? 99,9% das lâmpadas de LED você pode fazer isso que ela volta a funcionar, né? Você só tira um dos LEDs que estragou ali e aí ela volta a funcionar, porque aquele LED ele abriu, né, o circuito, entendeu? E aqui, ó, a gente tem a formulação. Isso aqui seria basicamente a forma, né, com que a gente coloca um circuito em série. E quando a gente tem circuitos em série, o que que a gente quer fazer? Para que a gente faça alguns cálculos, imagina que eu tenho aqui, ó, essas quatro lâmpadas. E essas quatro lâmpadas, elas têm uma luminosidade de 10 lux, que é um termo utilizado para luminosidade. Acho que vai ficar um pouco mais fácil vocês entenderem. Que cada uma tem 10 lux, que é a capacidade dela do fluxo luminoso dela. Se eu pego todas essas lâmpadas, substituo todas essas lâmpadas por uma só de 40 lux, vocês acham que ela vai conseguir ter um fluxo luminoso, né? Iluminar do mesmo jeito que essas quatro lâmpadas aqui? Se eu só pego uma aqui, tiro esse cabo daqui, coloco só uma aqui que ilumina 40. Faz sentido para vocês? Pegar quatro lâmpadas fracas e colocar uma que é 4 vezes melhor que uma delas sozinha? Eu acho que a de 40 vai iluminar menos, porque Depende da distância. Se essas. eu tiver todas É, porque juntas, essas né, por exemplo. quatro. Ah, se for todas juntas, aí sim, mas se elas estiver separada, quatro Não, vai é. conseguir iluminar uma área maior. Não, é, com certeza. Mas supondo que elas vão estar uma colada na outra, É, se né? Só tiver para uma. fazer Aí mais é a sentido. mesma coisa. Aí é a mesma coisa, né? E aí, para resistência, é a mesma coisa. Só que ao invés de ser, né, chamar ali do somatório de resistência, nós nomeamos como resistência equivalente, que é justamente a soma de todas as resistências. Imagine que esse aqui é uma resistência, esse aqui tem uma resistência, esse aqui tem uma resistência, esse aqui tem uma resistência. Aí eu vou substituir todas essas resistências por uma lâmpada que dentro dela tem as quatro resistências juntas. Então, o final vai ser o quê? Vai ser o somatório das quatro. Então, quando eu estou em um circuito em série, eu vou ter o somatório das resistências. Então, se eu tivesse uma resistência de 10 ohms aqui, esse aqui é o mais simples do Brasil. Esse aqui é o de 10. Esse aqui é de 10. E esse aqui é de 10. Se eu somar todas, eu vou ter uma resistência equivalente de quantas em um circuito em série? De 40, né? De 40 ohms. Concordam comigo? Água aqui. Ok. Sim. Então, para a série, beleza, fácil, fácil, fácil. Agora a gente vai para um que é mais complexo, que é resistores em paralelo. Paralelo é o seguinte: quando vários resistores estão associados em paralelo, a diferença de potencial, que é a mesma coisa de tensão, entre os terminais de cada resistor é a mesma. Consequentemente, a DDP, né, que é a tensão entre os terminais de associação, também é a mesma. Nesse tipo de associação, os elétrons retornam à tomada cada vez que passam por um resistor. Então, nesse caso, quando a gente tem um circuito em paralelo, todos os positivos ou todas as fases das lâmpadas, elas são ligadas juntas. O que que isso permite? Isso permite com que quando uma dessas lâmpadas estragar, vamos supor que aqui, ó, deixa eu inserir uma. Se uma dessas aqui estragar, por exemplo, deixa eu preencher aqui. Uma dessas aqui estragar, vocês acham que essas duas elas vão parar de funcionar, sim ou não? Para. As outras Não, duas? mas no caso, como a corrente vai na lâmpada de volta, elas vão continuar funcionando, não? Nesse caso, elas vão permanecer. Por quê? O que que a gente tem que ter para uma lâmpada funcionar? Não tem que ter a fase, o positivo e o negativo nela, ou a fase e o neutro naquela lâmpada? Nesse caso aqui, ó,
De um lado eu tenho o positivo que está chegando na lâmpada e do outro lado eu tenho o negativo chegando na lâmpada. Essa lâmpada vai parar porque essa aqui está rompida? Não, Para não. Não, né? E essa aqui que está mais distante, ela para? Não. também não. Aí vai Também passar não. direto. Vai passar direto. Então não precisa desse elemento aqui. O que que vai acontecer? Vai diminuir um pouco a corrente, mas a tensão aplicada a cada uma dessas lâmpadas vai ser a mesma, porque a gente está num circuito em paralelo, tá? E aí todos vão funcionar simultaneamente, independente se eu paro essa ou se eu paro essa aqui, eu vou ter um circuito fechado, né? Esse aqui eu vou estar alimentando com esse aqui eu vou estar alimentando com esse, beleza? Dúvidas por enquanto? Caso é o contrário do insere, né? Insere, se Isso. tirar os outros param. Exatamente, ele é o contrário do insere, porque o insere você vai estar ligando elemento em elemento. E o paralelo não, você vai estar ligando a fase de um dos lados e o neutro de um dos lados, tá? Então eles funcionam independentemente um do outro. Você não vai ligar elemento em elemento, né? No caso, tá? E aí, para esse tipo de circuito, a corrente, né, que vai passar em cada um deles é diferente, dependendo da tensão. Como a gente ainda não falou da lei de Ohms, eu nem vou fazer qual que é a corrente que passa em cada um. Na próxima aula a gente faz, né, quanto que cada um vai receber de corrente, porque você precisa lá da lei de Ohm. Outra coisa, né? E para que a gente, como é que a gente consegue, então, se eu tivesse três desses elementos aqui, eu queria substituir esses três por um só. Como é que eu faria? Eu utilizaria o mesmo termo que eu já utilizei anteriormente, que é resistência equivalente, e aí eu vou ter que utilizar uma formulazinha, né, que foi desenvolvida para transformar esses três em um só, né? Se eu quiser substituir esses três por um só, como é que eu faço? Eu vou utilizar essa fórmula aqui. Essa fórmula é uma fórmula um pouco mais complexa, por quê? Porque ela consegue calcular para N resistores. O que que é N resistores, né? É quando a gente tem diversos resistores, a gente não nomeia a quantidade. Então, se eu quisesse pegar um sistema desse tamanho aqui, ó, por exemplo, onde eu tenho, sei lá, 50 resistores em paralelo, eu conseguiria com essa fórmula? Conseguiria. O que que eu ia ter que fazer? Eu tenho sempre valores, né? Vamos supor que essa resistência é 10, essa aqui é 5 e essa aqui é 2. O que que eu ia fazer? Ia colocar na minha fórmula. Só que essa fórmula, ela requer que você entenda questões, né, como o mínimo múltiplo comum. Aí você vai ter que dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, o nível de complexidade, quando você quer descobrir resistências em paralelo, mais de duas, ele se torna maior, né? Por exemplo, quando você tem aqui, vamos colocar um exemplo um pouco mais simples aqui, só para voltar para o. Aqui, ó, se eu tenho três resistências de 10 ohms, uma colada aqui, ó, na outra. Eu quero substituir essas três por uma só, por um resistor só. Qual que é o valor desse resistor? O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar um, que são constantes, dividido por REC, que é o valor onde que eu estou tentando encontrar, um dividido por 10 mais um dividido por 10 que é o meu R2, né? Ó, R1 vale 10, R2 vale 10 e R3 vale 10. Um dividido por 10 e aí eu vou encontrar meu valor. Só que quando eu tenho somas de fração, eu vou primeiro ter que achar o mínimo múltiplo comum, e aí eu vou deixar, né? Como a gente está na reta final aqui da aula, inclusive já acabou, mas eu vou finalizando aqui. Como eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum, aí eu vou ter que dividir por esse para somar. Você pode também. Dois itens que eu gostaria que vocês estudassem essa semana, para a semana que vem a gente correr um pouquinho mais rápido, é mínimo múltiplo comum e soma de fração, tá? Então isso aqui vai ficar um pouco mais fácil. Só que para aqueles, né, que vão estudar esse elemento, na próxima aula vocês já estarão preparados, né? Que eu não imagino, assim, eu falo por mim. Isso aqui estudei há muito tempo, né? Obviamente que isso aqui eu sei fazer de cor hoje, mas antes, quando eu cheguei lá num técnico, isso aqui para mim era novidade.
né? Mesmo depois de sair do ensino médio recente. Então, vou deixar para vocês estudarem, semana que vem a gente faz. Existe outra forma que é muito mais fácil do que esta, que é a mais convencional, que é essa outra fórmula aqui, ó, onde a gente vai encontrar a resistência equivalente de 2 a 2. Ao invés de fazer as três juntas, utilizando essa fórmula, mínimo múltiplo comum, dividindo pelo denominador, fazendo inversões aqui, né, de frações, eu posso usar essa fórmula aqui, ó, que eu só faço o quê? Eu pego duas resistências e acho equivalente. Então, pego esse valor aqui, ó, e acho um resistor equivalente que eu vou chamar de R1, R2, que é o resistor equivalente de R1 e R2. E pego ele aqui, ó, e simplifico. Ao invés de ter 3, agora eu vou ter só 2. Se eu tenho 2 de novo, o que que eu faço? Eu faço desses dois aqui, e aí encontro a resistência equivalente, que vai ser, né, a resistência de R1, R2 e R3. Só que essa fórmula eu só consigo aplicar de 2 em 2 resistores. E aí ela fica um pouco mais fácil. Ao invés de ficar fazendo mínimo múltiplo comum, eu pego, por exemplo, aqui eu tenho 10 ohms. Esse aqui é 10 ohms também. E esse aqui é 10. Se eu quiser encontrar a resistência equivalente de R1 e R2, primeiro eu vou fazer, ó, não nem chamo de REC, eu chamo de resistência R12. O que que eu faço? Qual que é o valor de R1? 10. Qual que é o valor de R2? 10. Então vai ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. 100 vezes 100 é quanto? 100 vezes 100. 10 vezes 10 é 100. Sim, E 10 mais 10 é 20. 20. 100 dividido por 20, posso cortar isso com esse. Sim. 10 dividido por 2 dá 5, né? Então, esses dois aqui, ó, antes eu tinha 10 e 10, agora eu posso substituir esses dois por um só de 5. Aqui eu tenho outro de 10. Então, eu transformei esse circuito aqui nesse aqui. Agora eu pego esses dois e faço a resistência equivalente desse circuito completo. Então, vai ser 5 vezes 10, que vai ser esse R que eu encontrei, dividido por 5 mais 10. 5 vezes 10 é 50. 5 mais 10 é 15. 50 dividido por 15 vai dar um valor quebrado, né? 50 dividido por 15. Eu vou ter, então, uma resistência equivalente de 3,3 ohms, né? Então, esse circuito aqui de 3 resistências de 10, eu poderia substituir por uma só resistência de 3,3 ohms. Tá? Eu vou ensinar depois que quando a gente tem valores iguais, tipo esse aqui, ó, 10 e 10, para dois resistores, a gente pode utilizar outra fórmula. Mas eu vou deixar para a próxima aula que eu já estou atrasado para a aula das 21 às 22 aqui. Beleza? Por enquanto, vocês conseguiram entender aí, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Aí na próxima aula a gente Mais finaliza ou isso aqui. menos, né? Não, o conteúdo é um pouco mais Com o complexo, é um pouco decorrer mais que chato. for aprofundando mais, vai pregando mais na cabeça. Não, é complicado. Eu, Professor, eu já falo porque já fui aluno da eletrotécnica, eu já tive as dificuldades, né, nesse assunto, então, assim, não vou falar que é simples, não, porque não é, né? Ô, professor, Agora, uma pergunta assim, você que tá por dentro aí desse assunto aí, né? Tanto Hum. como aluno como professor. Hoje em dia, com tanto de aplicativo que existe, não existe nenhum aplicativo que faz essas contas pra gente. Não, tem. Se você vier aqui na internet, pesquisar, ó, calculadora de lei de Ohm, que é um dos que a gente vai utilizar. Você vai ter aqui a calculadora, ele mostra a fórmula. Aqui você vai Hum, encontrar a calculadora de associação de resistores em paralelo, em série, vai ter, né? Mas é muito importante que você entenda também o conceito, né? Porque assim, fazer as atividades com esses aplicativos você vai conseguir? Vai, né? Mas entender o conceito também é muito importante para, às vezes, um processo seletivo, né? Sei lá, não sei, você tem vontade de entrar num Senai da vida, aí tem essas questões, né? Um concurso público.
Então, faz parte, né, do processo. Eu falo Mas mais em pode utilizar questão da também de auxílio. prática mesmo. Às vezes você tá ali mexendo uma placa ali, por exemplo. Então, tipo, a chance de você fazer esse cálculo aí no aplicativo, só preenchendo os valores ali, a chance de você errar é menor do que Não, com às vezes certeza. você fazendo à mão, às vezes você pode dar uma Uhum. errada ali no meio ali. Não, com certeza. Né? Mas a princípio, né, profissionalmente, quando você já souber, já a gente tiver tranquilo, depois é fácil, só aplicar as formas. O ruim é fazer só aqui por enquanto, quando você está no momento de desenvolvimento. Porque aí, se você só fizer pelo aplicativo, depois, na hora que você for aplicar lá na prática, pode ser que você esqueça, porque a gente, principalmente eu só aprendo se eu estou fazendo, né? Estou calculando ali. Se eu fizer alguma coisa assim, não fizer não escrever, se passa um dia, 2 dias, eu já esqueço. Pelo menos é o meu modo, né? Às vezes você pode ter outro tipo de facilidade. Então, assim, cada um tem a Eu também particularidade sou mesmo. assim, você vai praticando, Aí você vai gravando, que vai senão entrando rapidão eu na esqueço. cabeça. É, Beleza? Então, pessoal, eu vou finalizando por hoje, beleza. que já deu o horário aqui. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem aí no chat, né? A gente tenta atender da melhor forma. Amanhã é feriado, né? Então, vocês aí que são de Goiânia, desejar aí a todos aí um excelente feriado, né? Um final de semana aí produtivo para vocês. Qualquer coisa estamos à disposição, beleza? Uma Valeu, boa gente. Até a noite e próxima. até a Até próxima. mais. Valeu!